Olá a todos, professor Tiago, novamente aqui com vocês a fim de discutir mais uma questão de concurso público na área de tecnologia da informação, e o tema de hoje é HTML, ok? Então vamos para a nossa questão. É uma questão não tão recente assim, mas que não tem problema acerca do tópico e especificamente daquilo que está sendo cobrado da linguagem de marcação HTML, ok? Então vamos lá, a banca é a VUNESP. A prova aplicada em 2019 foi um concurso público para a Câmara de Piracicaba, do estado de São Paulo, para o cargo de analista de sistemas. O que vai ser legal nessa questão é que a gente vai encontrar algumas peculiaridades quanto à escrita da questão, que foi um pouquinho equivocada. Okay? Então vamos lá. Elaborou-se o seguinte programa na linguagem HTML. Notem aqui que eu destaquei programa e coloquei várias interrogações, porque é claro que eles cometeram um gafe aqui, né? Você dizer que elaborou um programa em HTML, né? Meio que você está dizendo que você utilizou, entre aspas, a linguagem de programação HTML, né? Porque ninguém elabora programa em HTML. É a partir da linguagem de marcação HTML que a gente pode marcar conteúdo, estruturar conteúdo a ser exibido em browsers ou navegadores. Então, dizer que você elaborou um programa em HTML é um tanto quanto equivocado, né? Por isso que eu coloquei aqui algumas interrogações para mostrar que em concursos públicos, bancas, examinadores não estão livres de cometerem erros, né? Então, a escrita da questão foi um pouquinho mal elaborada nesse sentido, né? E aí continua-se. A tabela que deverá ser exibida após esse programa ser aberto por um navegador. Nota que eu coloquei a interrogação aqui porque, novamente, a escrita da questão está um pouquinho equivocada, ok? Após esse documento HTML ser aberto por um navegador e não um programa. Porque, de novo, eu estou afirmando que eu estou programando em HTML, né? Eu até costumo brincar com os meus alunos que se você chegar no processo seletivo para programador, por exemplo, e o recrutador perguntar para você quais linguagens de programação que você conhece, você dizer que programa em HTML, o recrutador já ali eliminará mentalmente, por mais que a entrevista continue, né? Você mentalmente já está eliminado pelo recrutador. Então, está aqui um claro problema de redação. Eu me lembrei o termo correto, né? Temos problemas de redação nessa questão. Porém, eu acho difícil que ela tenha sido anulada porque esses erros na redação da questão não faria com que o candidato discorresse em erro para encontrar a alternativa correta, ok? Mas vamos lá, né? Mesmo com os problemas de escrita, vamos lá. A tabela que deverá ser exibida após esse programa ser aberto por um navegador que suporta essa linguagem. Qualquer navegador vai interpretar HTML, pessoal, pelo amor de Deus. Então aqui eu tenho um código de um documento HTML que, na minha opinião, está um pouquinho equivocado também, porque qualquer conteúdo visível no navegador tem que estar delimitado entre as tags body e /body, né? E elas vão ser delimitadas entre as tags HTML e /HTML. Então note aqui que eu tenho HTML e /HTML e não tenho body /body. Tudo bem que não seria deficitário para o navegador interpretar esse código e de fato exibir a tabela, porém aqui a gente digitou, a gente não, né? O examinador acabou expondo um código não bem marcado, não bem codificado em HTML, portanto, você está passando a responsabilidade de boa interpretação do seu documento HTML para o navegador e não você tendo a responsabilidade de marcar corretamente o documento HTML. Porém, vamos desconsiderar isso, já que não existe nenhuma alternativa aqui que diga o documento foi mal marcado. Então aqui está se considerando que esse código vai ser interpretado e vai ser exibido numa tabela. Também, pois bem, né? Então aqui eu tenho uma tabela, né, delimitada entre table e /table, e aqui eu tenho alternativas que vão de A a E, analisadas da esquerda para a direita. Então aqui eu tenho 5 tabelas e eu tenho um código HTML, o que pode provocar uma angústia para o candidato, principalmente candidatos que não têm tanta experiência com código HTML. Eu tenho certa experiência, mas está angustiado pelo tempo curto da prova, por outras questões que ele ainda vai ter que marcar. Então, caramba,
Você pode se deparar com um código de 50 linhas e aí se desesperar. Meu Deus do céu, eu vou ter que analisar esse documento HTML completo. Na maioria das vezes não, certo, pessoal? O examinador, a banca, já botam códigos desse tipo, grandes, justamente para que, ou relativamente grandes, né? O que um código grande para um candidato é um código pequeno para outro, mas justamente para avaliar se o candidato tem a teoria em mente, né? Domina, além da prática, a teoria. Isso vai te dar estratégias, manhas, entre aspas, bizus, para poder responder uma questão desse tipo de uma maneira muito mais rápida, né? Então, o que acontece aqui? Por mais que eu tenha um código de uma tabela aqui, se a gente for analisar as alternativas, todas as tabelas possuem a primeira célula da primeira linha com um conteúdo diferente, né? Por exemplo, na primeira célula da primeira linha da primeira tabela, eu tenho conteúdo 1A. Na segunda tabela, 1. Na terceira tabela, 1A. É igual à primeira. Porém, nem todas as tabelas têm 1A, né? O que pode me permitir cortar determinadas alternativas sem precisar analisar o código completo. Na quarta tabela, B, e na segunda, A1. O que significa? Se eu conseguir encontrar no código HTML a primeira célula da primeira linha, eu já vou ter indícios de quais alternativas, com certeza, estão corretas e quais eu já posso eliminar na minha avaliação. E se for necessário continuar a análise do código, eu continuar com a análise, ok? Então, no HTML, entre as tags table e /table, que representa a minha tabela propriamente dito, eu vou ter conjuntos delimitados entre tr e /tr, que representa o quê? Linhas de tabela, table rows. Então, aqui, como eu tenho uma tabela com duas linhas, eu vou ter dois conjuntos tr e /tr, que é o que acontece aqui no código, né? tr, /tr, tr, /tr. Portanto, de forma sequencial, aqui na análise do meu código, a primeira linha vai ser representada pelo primeiro conjunto tr, /tr. Então, é aqui que eu vou focar a minha análise, porque eu identifiquei que nesta primeira linha eu tenho a primeira célula que é distinta na maioria das tabelas. Poucas possuem o mesmo valor para essa primeira célula. Então, em todo esse código, eu vou avaliar a primeira linha e dentro dessa linha eu vou avaliar a primeira célula. Células de linha são representadas por conjuntos de tags td /td. Então eu tenho a primeira linha possui duas células. E de forma sequencial, o primeiro conjunto td /td representa a primeira célula, o segundo td /td representa a segunda célula, ok? Como a gente pode observar aqui, a primeira célula da primeira linha tem o valor 1, 1. Então, nas alternativas, eu vou procurar a tabela que tem como primeira linha, primeira célula, o valor 1, 1. E como a gente pode constatar aqui, apenas essa alternativa aqui possui como primeira linha, primeira célula, o valor 1, 1. Então, observe que, entendendo a teoria da delimitação de tags, do alinhamento de tags, eu não precisei analisar o documento HTML completo da questão. Eu encontrei um indício da alternativa correta, que é a alternativa B, a letra B. Sabendo disso, eu sequer preciso avaliar o resto do código, porque esta é a única tabela que tem o conteúdo 1 exibido na primeira linha, primeira célula da tabela HTML descrita aqui na questão. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Então, apesar do erro aqui na contextualização da questão, vamos dizer assim, na redação da questão, melhor dizendo, note que a gente pode utilizar algumas estratégias para poder encontrar saídas esperadas quando uma questão aborda linguagem de programação ou um elemento HTML renderizado quando o problema envolve a linguagem de marcação HTML. Então, eu nem precisei olhar o código todo para poder saber a resposta correta, ganhando tempo numa prova curta, não tendo a necessidade de avaliar o código todo, porque a banca, acima de conhecimento técnico ou decoreba, ele está querendo ver se você domina a teoria associada
da questão, e aí a gente conseguiu aproveitar-se disso para poder discutir a questão e apresentar a solução correta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, melhor dizendo, né, até o próximo vídeo de questões de concurso associados à área de tecnologia da informação. Até lá, pessoal!